Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te ensinar uma pequena funcionalidade, mas bem importante para você conseguir melhorar e deixar mais fluido o uso dos seus dashboards, que é você conseguir sincronizar os filtros em diferentes páginas. Então qual que é a ideia? Você tem, por exemplo, um filtro na primeira página do seu dashboard. Então você vai clicar aqui para filtrar, por exemplo, o ano de 2020. Então a ideia é que você, quando selecionar 2020, ele filtre 2020 não só nessa página, mas também nas outras páginas, que é o que o usuário vai esperar na hora que ele estiver usando o dashboard, que não é o padrão que acontece no Power BI. Então eu vou te mostrar isso nessa aula para você conseguir melhorar a usabilidade, a experiência das pessoas que estão usando os seus dashboards. E para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você gosta desse tipo de conteúdo, de dicas de dashboard para você incrementar e melhorar cada vez mais os seus relatórios. Então senta o dedo aqui no like se você gosta desse tipo de conteúdo e vamos para o vídeo de hoje. Bom, para a gente começar, aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo alguns links importantes. Primeiro, vou deixar o link para você fazer o download do arquivo da aula para você conseguir praticar, que é esse dashboard aqui. Tá bonitão, esse dashboard aqui tá bem maneiro. Então você vai poder fazer o download dele aqui de graça. E também vou deixar o link de um mini curso de dashboards e Power BI para você continuar estudando ainda mais com a gente, beleza? Então vamos lá. Que nem eu comentei, a ideia é que a gente conseguir sincronizar os filtros de diferentes abas, porque muitas vezes vai acontecer contigo de você, por exemplo, ter um filtro numa aba, ter um filtro na outra aba, e se você não tiver essa sincronia entre os filtros, pode acontecer da pessoa achar que tem, só que acabar não tendo, e aí ela tem que fazer um filtro numa página, e depois ela vai ter que fazer o mesmo filtro na outra página, o mesmo filtro na outra página, isso piora a experiência dela. Então, o mais intuitivo e o mais legal é que fique sincronizado todos os filtros ao mesmo tempo, se assim você quiser fazer, claro. Mas vamos lá. Então, qual que é a ideia aqui? Primeiro, vamos criar esse filtro aqui do zero. Então, eu vou deletar esse filtro e vou deletar o filtro que está aqui na outra aba também, só para a gente conseguir criar do zero. A única coisa que eu coloquei foi uma caixa de texto, vindo aqui na guia Inserir e clicando em caixa de texto, só para indicar o que vai estar ali do lado, que é o ano selecionado. Então, só coloquei essa caixa de texto para indicar que aqui do lado vai ter um botãozinho para a pessoa selecionar o ano que ela quer analisar aqui no dashboard. Então, para colocar a segmentação de dados, eu vou colocar aqui, ó, esse filtrozinho, chamado segmentação de dados. E aí, nessa segmentação de dados, eu vou colocar a informação de ano. Então, eu vou vir aqui na minha tabela calendário, que é onde tem os anos, e eu vou puxar aqui, ó, o ano aqui para dentro do filtro. Ou aqui direto no visual, ou aqui embaixo nos campos do filtro também pode ser. Ó. Aqui embaixo nos campos também funciona. Beleza. E, por padrão, ele já cria num outro formato, né? Ele não cria naquele mesmo formato que estava antes. Então, como é que eu deixo no mesmo formato? Você tem que vir aqui, ó, na parte de formatação, e você vai vir em configurações da segmentação. A configuração vai ser esse estilo aqui, olha só. Ele está no estilo entre, ou seja, você tem que selecionar entre, ou seja, de que ano até que ano você quer analisar, que é um outro tipo de filtro aqui, que não é o nosso caso, como se fosse uma linha do tempo. Então, eu vou colocar aqui, você tem por exemplo, a lista vertical, que vai aparecer direto, 2020, 21 e 22, mas a lista vertical ela fica aberta. Então o mais legal é a lista suspensa, olha só, suspenso. Por quê? Porque ela não ocupa tanto espaço, então você pode deixar a lista suspensa e abrir e fechar sempre que você quiser, tranquilo? Então o que eu vou fazer? Eu vou só, primeiro, esse cabeçalho aqui é completamente desnecessário, porque já tem aqui essa caixa de texto aqui do lado, então eu vou tirar o cabeçalho, e aí eu vou tirar a tela de fundo, porque essa tela de fundo branca não tem a menor necessidade também, tá vendo que a segmentação de dados tem uma tela de fundo branca? Então eu vou tirar essa tela de fundo aqui, ó. Vou vir aqui então na parte geral, efeitos, e eu vou tirar a tela de fundo, bem melhor. Show! Então tá lá bonitinho, vou só aumentar um pouquinho o tamanho do texto, que acho que vai ficar melhor, ó. Então em valores eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto, que acho que vai ficar um pouquinho mais tranquilo de enxergar, tamanho 14 aqui talvez. Beleza, ficou legal. Show! Então eu coloquei aqui. O que a gente faz, o que acontece na prática quando a gente cria esse filtro? Quando eu crio esse filtro, e aí, por exemplo, eu seleciono um dos valores aqui, ó, cliquei em 2021. Na verdade, vou clicar já. O que está acontecendo por enquanto? Ele está mostrando aqui no dashboard qual foi o faturamento total da empresa, 15 milhões de dólares. Qual foi o lucro total, 9 milhões de dólares, total de vendas. Qual foi o faturamento atual, como é que está o faturamento por tipo de produto, como é que está o faturamento por continente, tudo mais. Só que se eu troco aqui e clico em 2021, o que vai acontecer? Ele vai trocar todas as minhas análises para mostrar só os dados de vendas de 2021. Então o faturamento de 2021 foi 5,9 milhões de dólares. O lucro foi de 3 milhões de dólares. As vendas foram de
36 mil e assim por diante. Então ele já troca aqui também o gráfico do faturamento atual, faturamento por tipo de produto e assim vai. Se eu clicar em 2020, mesma coisa, ele vai filtrar 2020. Se eu clicar em 2022, também. Só que a ideia é, por exemplo, eu criei essa aba de vendas, eu tenho uma outra aba com análises de devoluções dos produtos, porque o cliente pode cancelar a venda. Então, eu tenho quanto de faturamento a gente perdeu por causa de devoluções, quantos produtos devolvidos a gente teve, qual que é o percentual do faturamento perdido, o percentual da quantidade de produtos devolvidos, percentual de devoluções ao longo dos meses e assim vai. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o mesmo filtro para conseguir filtrar o ano de 2020, o ano de 2021, o ano de 2022. Então, a gente tem algumas formas de fazer isso. A primeira forma de fazer isso seria o quê? Seria eu simplesmente criar uma nova segmentação de dados aqui dentro, do zero. É a forma mais inteligente de fazer? Não. Por quê? Porque você teria todo o trabalho de formatar de novo e tudo mais. Então, o melhor que você pode fazer é o mais sensato. Copiar essa segmentação de dados na primeira aba e colar na segunda aba. Então, eu vou vir aqui na primeira aba, Ctrl C, vou lá na segunda aba e vou dar um Ctrl V. Só que aí que está o detalhe. Quando você copia um filtro de uma aba e joga para outra, olha só que inteligente o Power BI que ele pergunta. Ele fala assim, Alon, você copiou uma segmentação de dados e colou em outra aba. E aí ele fala assim, os objetos copiados podem permanecer em sincronia. Então o objeto que foi colado aqui pode permanecer em sincronia com o objeto original que você copiou. E aí ele pergunta aqui, você deseja mantê-los em sincronia? Ou seja, você quer que os dois fiquem sincronizados, sim ou não? E aí, você pode deixar aqui essa opçãozinha de sincronizar. Se eu clicar em sincronizar, o que ele vai fazer? A partir do momento que você seleciona qualquer valor aqui do filtro, por exemplo, vou vir aqui, selecionar 2021, ele selecionou 2021. Lá na aba de devoluções, também está selecionado automaticamente 2021, porque agora todos eles estão em sincronia. Se eu trocar aqui para, por exemplo, 2022, o que vai acontecer? Trocou aqui para 2022 e lá na primeira aba também trocou para 2022. Se eu tirar o filtro aqui de uma das abas, por exemplo, tirei, não estou mais filtrando nenhum, estou vendo todos os anos juntos. Agora, na aba de devoluções vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, esse é o primeiro jeito de você conseguir fazer. Eu vou te mostrar um outro jeito ainda mais direto. Beleza. Só que antes disso, você pode perguntar assim, maneiro, Alon, mas e se eu me arrepender? E se eu não quiser mais sincronizar os objetos? Bom, um jeito fácil seria você deletar essa segmentação de dados, copiar e colar de novo, vou copiar e colar de novo, e vou clicar em não sincronizar, que agora eles não estão sincronizados. Se eu selecionar 2021 aqui, lá não está selecionado 2021 e assim por diante. Só que tem uma outra opção melhor do que você ficar deletando e copiando e colando de novo, que não faz muito sentido. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar, eu vou copiar e colar de novo só para deixar do jeito que estava original, do jeito sincronizado. Ou eu poderia dar Ctrl Z também. A ideia é só voltar ao jeito que estava 2 minutos atrás com eles sincronizados. Então eu vou copiar aqui, colar lá no outro e vou deixar sincronizado. Então pronto, estão sincronizados, selecionei 2022, seleciono nas duas abas aqui e assim por diante. Só que, como é que você consegue fazer então para mexer nessas sincronizações sem precisar ficar deletando, copiando e colando de novo, sempre que você quiser alterar? Você faz o seguinte, olha só, você vai clicar aqui na guia exibição e dentro da guia exibição você tem esse botãozinho aqui, segmentações de dados de sincronização. O nome, acho que está meio errado, né? O nome seria sincronização de segmentação de dados. Provavelmente foi uma má tradução aqui do inglês para o português, mas tudo bem. Vamos lá, vou clicar aqui em segmentações de dados de sincronização. Qual que é a ideia? Deixa eu só fechar essas outras abas aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Olha só que legal. Agora, a ideia é que você clique em uma segmentação de dados. Cliquei. Essa segmentação de dados, olha só, o que vai aparecer aqui embaixo? Aqui embaixo vai aparecer onde que essa segmentação de dados está presente, ela está presente na aba geral, que é a primeira aba, e ela está presente na aba de devoluções. Na verdade, por que eu sei que ela está presente nas duas? Porque esses botões estão marcados. Olha só como é que funcionam esses botões. Essa segunda coluna mostra onde que essa segmentação de dados está aparecendo. Beleza? Então ela está aparecendo nas duas abas. E essa primeira coluna mostra o que está sendo sincronizado com ela. Está sendo sincronizado a aba de devoluções, mas também a aba geral está sendo sincronizada com essa segmentação de dados. Beleza? Agora, se você não quiser que elas fiquem sincronizadas, o que você pode fazer? Olha só, por enquanto elas estão sincronizadas.
Então, se eu selecionar aqui 2020, lá na primeira aba, foi para 2020. Mas o que você pode fazer para tirar essa sincronia entre elas, se você quiser? Putz, alô, para mim não faz sentido essa sincronização, as abas são diferentes, não quero ficar misturando aqui. Então, o que você faz? Você vem aqui nessa opçãozinha e você vai falar que você... Eu estou na página de devoluções, tá? Eu estou na segunda página aqui. E aí você vai falar que essa segmentação de dados que está na página de devoluções, você não quer sincronizar ela com a segmentação de dados da página geral. Então você simplesmente vai desabilitar esse botãozinho aqui, ó, de sincronizar com a aba geral. Então você vai desabilitar. Desabilitei. Olha só, por enquanto está 2020 porque eu tinha selecionado 2020 antes. Agora, se eu clicar em 2022 aqui na aba de devoluções, o que vai acontecer? Lá na aba geral, continua 2020. Se eu clicar aqui na aba de devoluções 2021, lá na aba geral, voltou para 2020. Se eu clicar aqui na aba geral 2022, o que vai acontecer com a aba de devoluções? Nada, porque elas não estão mais sincronizadas. Então, essa é uma forma que você consegue fazer. Se você quiser voltar com a sincronia, o que você faz? Você volta aqui, clica para habilitar a sincronização dessa que está na página de devoluções, de novo com a aba de geral, elas vão voltar a ficar em sincronia. Eu selecionei 2020, selecionei 2020 ali também. E aí, um detalhe que eu falei que tinha um jeito mais direto, ao invés de copiar e colar. Copiar e colar funciona perfeitamente. Mas você tem uma outra opção, que é o seguinte, olha só, eu vou deletar essa segmentação de dados que está na aba de devoluções, deletei. Então imagina que você quisesse criar, você criou essa primeira segmentação de dados lá na sua primeira aba. O que você faz? Você clica nessa segmentação de dados, e aí você vai habilitar aquela abinha que estava aparecendo ali pra gente. Eu fechei só pra gente fazer do zero aqui. Então, cliquei na segmentação de dados, você vai clicar aqui na abinha segmentações de dados de sincronização, beleza? E aí aqui embaixo, olha só, o que aparece quando você só tem uma segmentação de dados, quando você só tem ela em uma única página. Por enquanto só tenho essa segmentação na primeira página, que é a página geral. Ele fala assim, alô, essa segmentação de dados, ela está visível, ela está aparecendo na aba geral. E ela está alterando as informações na aba geral. Você pode pedir para ela ficar visível também na página de devoluções, olha só. A página de devoluções não tem segmentação de dados nenhuma. Mas se eu voltar aqui, clicar na segmentação de dados e clicar para ela ficar visível também lá na aba de devoluções, olha só. Magicamente, ele copiou e colou. É como se ele tivesse copiado e colado, só que assim, no instalar de dedos, mas de forma mais direta do que só copiar e colar. Claro, copiar e colar é tranquilo também. Mas assim, é uma forma mais direta, se você quiser, por exemplo, colocar isso em várias abas. Alô, eu tenho 10 abas no meu relatório, eu quero que todas as 10 abas fiquem sincronizadas. O que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa primeira, e aí você vai marcar com um checkzinho todo esse olhozinho, né, para aparecer em todas as abas que você quiser. E aí você pode escolher, por exemplo, por padrão, quando você pediu para mostrar na outra página, ele automaticamente já vinculou os dois. Está vendo que está escrito aqui que essa segmentação que está na aba geral também está alterando a aba de devoluções? Então, se eu clicar aqui em 2022, lá também vai alterar para 2022. Mas se você não quiser fazer isso, é só você, depois de marcar o olhozinho, ou seja, depois de marcar para ficar visível, você desmarcar essa opção de sincronização. Que aí, se você trocar aqui para 2020, lá na aba de devoluções, ele não vai trocar e vai ficar exatamente do jeito que você quiser. Então, a ideia, alô, putz, o que é melhor, sincronizar ou não sincronizar? Cara, depende 100% do seu caso. No meu caso aqui, por exemplo, a gente tem um dashboard interno nosso aqui na hashtag, putz, a galera gosta de, quando fez um filtro, eu filtrei para conseguir analisar os dados do primeiro trimestre de 2023. Então a ideia da pessoa, ela quer analisar o primeiro trimestre de 2023. Ela está focada em analisar aquele período ali. Então quando ela for para uma outra aba, aqui na hashtag, aqui nas análises que a gente está fazendo, os usuários aqui, as pessoas que trabalham aqui na hashtag, na hora de analisar o relatório, esperam que esse filtro se mantenha em todas as páginas. Ou se você falar assim, alô, aqui na minha empresa, cara, tem um relatório que uma página não tem nada a ver com a outra, uma aba não tem nada a ver com a outra. Não é que não tem nada a ver, mas você pode falar assim, alô, cara, as duas páginas são análises meio diferentes, não faz muito sentido eu sincronizar, aí tudo bem, você escolhe. Mas muitas vezes faz sim sentido sincronizar, então você deixa essa opção de sincronização ativa, e aí você clica no filtro, ele já coloca o mesmo filtro ali na outra página automaticamente. E cara, isso deixa muito mais fácil e muito mais intuitivo, muito mais tranquila, né, a usabilidade ali do seu dashboard, e fica muito melhor para você conseguir melhorar a experiência da pessoa que está usando. Então, se você gostou dessa dica, espero que tenha gostado. Senta o dedo aqui no like se você gostou. Comenta aqui embaixo a nossa famosa hashtag até o fim, Alon, que é a galera que sempre chega até o final comenta.
E aqui na descrição, lembrando que eu vou deixar o link de um mini curso de Power BI para você continuar estudando ainda mais. E se você por acaso ainda não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.